Capítulo 1, versículo 28, e o texto desta palavra o título desta mensagem é A Mente de Deus e a Mente Humana. Muito importante nós estudarmos esse tema. Inclusive eu estava conversando com o meu pastor, meu discipulador, referente a esse tema ontem, em meu discipulado. E esse tema é um tema muito importante. Eu gostaria que você meditasse comigo nesta noite sobre este assunto que o Espírito Santo nos chama a aprender nesta noite, juntos. Então diz assim a palavra do Senhor: e como eles não aprovaram ter em conta a Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer coisas que não convêm. Amém? Então, o tema desta mensagem, como eu falei, é sobre a mente de Deus e a mente humana, a diferença que há. É muito importante nós pensarmos na questão de diferença que há entre a mente de Deus e a mente humana, porque a mente de Deus, ela é poderosa sobre todas as coisas, é a mente do Salvador, é a mente de Jesus, E é a mente que criou todas as coisas. A palavra do Senhor, inclusive neste texto, fala que Deus, ele fez os céus e a terra, e toda a criação dele mostra a sua existência e o seu poder, e também as suas leis, que ele criou. E nós podemos ver que a palavra do Senhor mostra para nós qual é a mente do Senhor, o que ele pensa, o que o preocupa, o que faz com que Deus tenha prazer. O que leva Deus a ter prazer nas suas coisas, Ele tem prazer nas suas coisas, nas suas criações, na criatura, no ser humano, nas criações que Ele fez. Então a palavra do Senhor é muito profunda e didática nesse tema, referente à mente humana que foi feita, que foi criada, a mente de Deus e a mente humana que foi criada por Ele também. Mas, irmãos, nós podemos nos perguntar: pastor, há diferença entre a mente de Deus, os seus pensamentos, e a mente humana? Há diferença entre a mente do Senhor e a nossa mente, a mente humana? Há diferença em questões de prioridade? Há diferença em questões prioritárias? O que Deus tem como prioridade e o que o ser humano tem como prioridade? O que Deus tem como qualidade e o que o ser humano tem como qualidade? Então é muito importante nós meditarmos nesse tema hoje, e nós vamos ver juntos aqui, sobre os pensamentos de Deus. O que são os pensamentos de Deus? O que pensa Deus, E sobre os pensamentos humanos, Então nós vamos olhar aqui Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículos 8 e 9, nós vamos estudar juntos aqui. Isaías 55, 9 diz assim: porque Deus dizendo para a nação de Israel, para a humanidade em geral, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Como são mais altos os céus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós já começamos a perceber por esse texto que a mentalidade de Deus, a mente do Senhor, ela está mais alta do que a nossa, ela alcança muito mais longe, ela alcança muito mais profundo, e ela tem diretrizes, pensamentos que estão acima dos nossos. Então nós já percebemos aqui, já no começo desta mensagem, na introdução, de que a mente do Senhor, ela não é a mesma que a nossa, ela não caminha com a nossa, pelo contrário, ela está acima dos padrões de qualidade, padrões de beleza, padrões de santidade, padrões de obediência. Então nós vemos que a mente do Senhor, ela é diferente da mente humana em toda a sua estrutura. O planejamento do Senhor,
As ideias de Deus, elas estão acima das nossas. E quando nós começamos a falar sobre esse tema, é importante nós pensarmos e começa a surgir algumas questões para nós, né? Se a mente do Senhor está acima da nossa, o primeiro questionamento que vem é: Senhor, pastor, será que a humanidade está com os seus pensamentos, com as suas ideologias, com os seus ideais alinhados com o de Deus? Será que a humanidade está com a sua mente alinhada com a do Senhor? Então é isso que nós vamos responder nesta noite para você que está nos assistindo aí, que já serve a Jesus, que já tem o seu pastor, já tem a sua igreja, já é da comunidade, às vezes não é da comunidade, e às vezes você também que está aí que não serve a Deus, que tem sido ateu, que tem tido outras religiões, mas hoje nós vamos aprender juntos algumas coisas importantes para aprendermos a manter a nossa mente alinhada com a de Deus, né? Se a mente de Deus está acima da nossa, é muito importante a nossa andar alinhada com a dele, porque Ele é o Senhor, Ele está acima de todas as coisas, Ele está sobre tudo. Então para nós é muito importante nós termos no nosso coração essa vontade de pensar como Deus. Pastor, começamos bem aprendendo sobre como é que a mente de Deus funciona. Ela está acima dos padrões, padrão celestial, padrão que está acima da mente terráquea, da mente humana. Mas agora uma outra questão importante para nós meditarmos juntos é: e a mente humana? Como será que andam os pensamentos da humanidade? E nós vamos meditar aqui sobre alguns temas dos quais Deus tem interesse e a humanidade também. E vamos ver se está alinhado a nossa mente com a mente do Senhor, né? Então vamos ali voltar para o texto de Romanos capítulo 1, onde Deus estava falando conosco ali sobre a questão da mente humana, né? Seus ideais, suas doutrinas, seus ensinos, do que a mente humana anda ocupada, né? E ali no texto de Romanos capítulo 1, nós vemos que a mente humana, ela está desalinhada com a vontade de Deus e os seus pensamentos e os seus projetos. Nós olhamos para a mente humana, o quadro está refletido aqui em Romanos capítulo 1, e nós vamos ver que uma das coisas que Deus está preocupado, que passa pela sua mente, passa pelas suas intenções, é o tema adoração, né? E também nós percebemos aqui na palavra do Senhor que Deus mostra que a humanidade também está preocupada com este tema, está preocupada com esta questão de adoração, de adorar alguma coisa, de adorar alguém. E esse é um tema recorrente na Bíblia, um tema profundo, rotineiro, e é um tema muito importante para nós começarmos a avaliar a nossa mentalidade, a mentalidade de Deus, referente a essa questão. Então, pastor, referente à adoração, o que Deus pensa sobre este tema? Lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver aqui, Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 5, a palavra de Deus diz assim: e falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não terás imagens de nenhuma semelhança do que há acima nos céus, embaixo da terra ou abaixo da terra, nem te inclinarás a elas e nem as honrará, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Então nós percebemos que esse tema adoração, dentro da mente do Senhor, Ele somente deve ser adorado. Ele como Deus supremo, Ele como Deus eterno, Ele como soberano, Ele deve ser adorado, Ele deve ser cultuado. Nos pensamentos de Deus, a humanidade foi criada para adorá-lo. Mas então aqui nós já temos um parâmetro muito bom para nós começarmos a se preocupar com a questão da adoração. E veja, irmãos, veja, meu amigo, você que está me assistindo, o quanto que a adoração é importante no mundo, o quanto que o ser humano adora. Mas a palavra do Senhor mostra que Deus tem a sua mente voltada para o pensamento de que o ser humano deve adorar a Ele e somente a Ele.
E ele deixa aqui claro que não deve ser feita imagem do que há no céu, do que há na terra, nem embaixo da terra, nem embaixo do mar. Em lugar nenhum deve-se copiar alguma coisa para se fazer uma imagem, seja ela de barro, seja ela de ferro, seja ela de bronze, não importa o material. Deus não se agrada quando nós fazemos objeto de adoração. Aqui nós começamos a perceber que a mentalidade de Deus e a do ser humano começa a destoar. E nós começamos a ver que os pensamentos não estão fechando, né? Essa é a mentalidade de Deus sobre a adoração. Mas o que o ser humano pensa sobre a adoração? E o que o ser humano pratica sobre a adoração? Essa é uma pergunta interessante. Uma vez que Deus sempre está preocupado com a adoração. Com a adoração nossa. Com a adoração dos seres inteligentes que Ele criou nesta terra. E dos outros seres também que Ele criou, que não estão nesta terra e até estão, e estão acima do ser humano, como os anjos e os demônios. Então, Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23, a palavra do Senhor diz: pois havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem deram graças, senão que se envaneceram em seus pensamentos, em suas razões, e na loucura dos seus corações cheios de trevas. Veja o que a Bíblia está falando. Professando serem sábios, se fizeram necios e mudaram a glória do Deus Altíssimo incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo qual também Deus os entregou à imundícia e às concupiscências dos seus corações, de modo que desonraram entre si próprios através dos seus próprios corpos. Então veja, a palavra do Senhor está mostrando para nós que historicamente, nesse tema de adoração, a humanidade está perdida nos seus pensamentos. Nos seus pensamentos, que a Bíblia fala entenebrecidos aqui, através de uma influência diabólica, satânica, a mente humana começou a trabalhar de uma forma oposta à mente de Deus em relação à adoração. E a palavra do Senhor diz que o ser humano fez objeto de culto de aves do céu, de seres humanos, de animais terrestres, de peixes do mar, e isso vem toda a história humana, vem passando e vai chegar até o final, quando o anticristo será feito dele uma imagem para ser adorada também. E nós percebemos que no quesito adoração, a humanidade está com a sua mente desajustada da mente de Deus. Nós estamos falando sobre pensamentos, e pensamentos é o que define o que o ser humano faz. O que o ser humano faz. Então, olhando por esse aspecto, a humanidade está totalmente desalinhada com a mente do Senhor, porque tem adorado de tudo. A idolatria é uma das coisas mais fortes na humanidade. É uma das coisas é uma das correntes mais pesadas que a humanidade está carregando há séculos, há milênios. Desde que existe homem nesta terra, depois da queda de Adão e Eva, o que a humanidade tem feito é criar imagens de tudo que eles têm, de tudo, e inventar até outros que eles não têm, para cultuar no lugar do Deus vivo. Então nós percebemos que os pensamentos de Deus, eles não estão fechando com os pensamentos da humanidade, ou melhor dizendo, a humanidade está com a sua mente desviada, desvirtuada da mente de Deus referente à adoração. Então a idolatria é um mal, é um pecado grave que traz suas consequências. E é lógico que essas consequências estão interferindo na consciência humana, na mentalidade humana. Nós percebemos que sobre questões de mentalidade, o ser humano está desalinhado com Deus, porque ele pensa em adorar uma estátua feita de animais, feita de bichos, feita de tudo, menos de Deus. Agora, quando nós falamos referente à questão de casamento e relacionamento afetivo e sexualidade, pastor, será que a humanidade também está desregrada nessas coisas de Deus? Porque não é possível, né? Deus criou todas as coisas e tem uma mente extraordinária, soberana sobre todas as criaturas, mas nós percebemos que a humanidade já na parte da adoração já está desregrada. E na questão afetiva, que é outro ponto que também atinge fortemente o coração humano. Os seres humanos não conseguem viver sozinhos, são raras as pessoas que conseguem ter uma vida sem um relacionamento afetivo. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24.
Gênesis 2, 21 a 24, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor Deus fez cair sono profundo sobre Adão. Enquanto este dormia, tomou sobre suas costelas e cerrou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela Deus tomou o que tomou do homem, fez a mulher e o trouxe ao homem. Disse então Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Portanto deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher, e os dois ambos serão uma só carne. Esse é o padrão de família de Deus. Agora nós olhamos aqui Gênesis capítulo 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou, dizendo: sede fecundo, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a. Então nós vemos que aos padrões de Deus, em matéria de casamento, Deus fez o homem e fez a mulher, e depois deles Deus ordenou que eles tivessem filhos e enchessem a terra. Então nós vemos que o padrão da mente de Deus para relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos, ele é entre homem e mulher. Esse é o padrão da mente do Senhor. Agora, pastor, será que a humanidade está fora desse padrão também? Porque não é possível, a humanidade está tão fora de Deus, porque fala-se tanto em Deus, reza-se tanto para Deus, ora-se tanto para Deus, pede-se tanto para Deus. Será que a humanidade está tão longe de Deus com tantas religiões no mundo? Mas veja o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, aqui no versículo 27 e 28, a Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim: e mudaram, vou começar no 23, e mudaram a glória de Deus corruptível, a semelhança de imagem de homens corruptíveis, aves, quadrúpedes, répteis, pelo qual também Deus os entregou a uma imundícia, às concupiscências dos seus corações, de modo que desonraram entre si seus próprios corpos, já mudando a verdade de Deus pela mentira, honrando e dando culto às criaturas antes do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois ainda suas mulheres mudaram o uso natural contra a natureza, e de igual modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, se incendiaram em lascívia uns com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmo a retribuição devida ao seu extravio. E como eles não aprovaram ter a conta a Deus, Deus lhes entregou uma mente reprovada para fazer coisas que não convêm. Então nós percebemos aqui também no histórico da humanidade, que desde que existe homem e mulher na face da terra, por o homem não reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, eles mudaram os seus pensamentos referente ao uso natural do homem com a sua esposa. E desde o começo até hoje, vai chegar até o final da humanidade, quando Deus irá castigar os pervertidos, os perversos, através do seu poder, da sua ira, porque eles mudaram a forma de se relacionar conjugalmente. Então veja, meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo hoje a humanidade lutar por tantas coisas que desagradam a mente de Deus, estão fora dos padrões da mente do Senhor. Nós vemos a humanidade lutar por casamento homossexual, vemos a humanidade lutar por homossexuais e lésbicas criarem filhos, nós vemos a humanidade lutar por relacionamentos sexuais de todos os tipos e gêneros. Hoje a humanidade está tão desregrada porque eles abriram mão de adorar a Deus como Deus verdadeiro, e a palavra do Senhor disse que Deus os entregou aos seus corações cheios de trevas. Então nós percebemos que na questão da adoração a humanidade perdeu o seu limite, e na questão da sexualidade, da questão conjugal, a humanidade também está fora, desalinhada com os padrões da mente do Senhor. Por isso que você que é homossexual, Deus não vai aprovar. A mente dele está acima da sua mente, e a sua mente está desvirtuada da dele. Você que tem amante, você que tem adultério, você que tem tantas outras práticas nocivas na parte afetiva, Deus está dizendo que Ele não aprova, Ele reprova tudo isso. Nós vemos aí o homem mudando de sexo, tudo isso aí está fora da mente do Senhor. É uma mente humana que está desalinhada com a mente de Deus. Como é que anda a sua mente?
Nós percebemos que em questões de doutrina e ensinamento, o ensinamento da humanidade, as doutrinas da humanidade, e quando eu falo doutrina não é só religiosa não, é a doutrina que o juiz usa no tribunal, é o ensino, né, que o juiz defende numa causa no tribunal, que o advogado, que o professor na faculdade, né, que o reitor da universidade defende a teoria e a tese na sua universidade. E nos âmbitos religiosos também, nós vemos que em tudo isso, nós temos aí há mais de 10 anos lá na Alemanha, na Europa, tomado a identidade de gênero. As crianças vão vestidas de meninos, as meninas, os meninos de menina, e os professores que são homens vestem saia e vão para o dia do gênero para a escola. É lógico que isso não tem nada a ver com a mente de Deus. É lógico que isso não tem nada a ver com a mente e a doutrina do Senhor Deus. Mas a humanidade está neste caminho, porque lá no começo decidiram trocar o Deus verdadeiro por imagens, por idolatria, e a idolatria traz junto, que é a prostituição espiritual, a prostituição física, que a humanidade está desenfreada hoje. Veja, são dois temas extremamente importantes para a humanidade, mas a humanidade está desalinhada com a mente de Deus, com os pensamentos do Senhor. Então por que o homem tem esses pensamentos, pastor? É por causa da idolatria. Ele falou aqui no texto de Romanos capítulo 1, porque eles rejeitaram o Deus verdadeiro. Deus entregou para os seus desejos pervertidos em seus corações, entenebrecido, ou seja, carregado de trevas. Aqui a Bíblia já mostra por trás na doutrina humana, por trás nas teorias humanas, que são contra a mente de Deus, os dedos diabólicos dos demônios. Romanos 1, 23 a 27, ele diz claramente: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, pelo qual também Deus os entregou à imundícia e às concupiscências dos seus corações, de modo que desonraram entre si os seus próprios corpos. Veja, irmãos, nós estamos realmente numa grande guerra, porque o que o ser humano pensa é o que ele faz, é o que a Bíblia fala. O que toma conta da sua mente é o que você faz. Então o ser humano está na sua parte afetiva desregrado da mentalidade de Deus, precisando voltar para a mentalidade de Deus. Pastor, o que Deus pensa dos filhos? É outra coisa importante nós pensarmos também, não é? Por quê? Porque todo relacionamento há crianças, e filhos é uma das coisas mais respeitadas dentro da família, pelo menos era. Salmo 127, versículos 3 e 4, a Bíblia fala o que Deus pensa sobre filhos, sobre ter filhos. O que Deus pensa sobre isso? Não é importante nós que somos seres inteligentes começarmos a nos perguntar o que Deus pensa sobre filho, sobre natalidade, sobre gerar uma criança? Então a palavra do Senhor diz aqui em Salmo 127, ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Coisa de estima é o fruto do ventre, como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Então nós percebemos aqui que na mentalidade de Deus os filhos são bênçãos, são heranças, são presentes que Deus deu para o seu povo. Mas o que a humanidade pensa sobre o filho, pastor? Sabe o que a humanidade tem que pensar sobre o filho? Principalmente com essas doutrinas feministas defendidos aí por diversos partidos socialistas do mundo. Eu não vou falar de partido aqui, porque nós não temos nada a ver com viés político, mas o fato é que a política está nos nossos tribunais, está nas nossas cláusulas judiciais. E sabe o que a humanidade tem pensado sobre filho? Em matá-los, tem pensado em abortá-los. Foi aprovado essa semana na França, pode abortar a criança lá na França, do começo da gestação até quando chegar nos 9 meses, antes de ganhar a criança, está liberado agora. Então nós percebemos que também a humanidade nos seus tribunais estão usando os seus juízes para defender as suas doutrinas diabólicas, ou seja, a sua mentalidade desvirtuada da vontade de Deus. Porque os filhos aos olhos de Deus não são peso, eles são heranças, são bênçãos. E não existe na Bíblia nenhuma defesa sobre o aborto, mas a humanidade está praticando em todos os seus tribunais a liberação do aborto. Então será que a humanidade está com a sua mente alinhada com Deus? Será que a humanidade está com a sua mente alinhada com Deus? Pastor, mas por que nós temos essas doutrinas então?
Por que esses ensinos humanos estão chegando até nós? É porque a humanidade abriu mão do seu Criador. A humanidade abriu mão do seu Criador e hoje estão colhendo o resultado de andar distante da mente de Deus. Rejeitaram o conhecimento do Senhor para criar os seus próprios professores e mestres. Ali em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor começa a nos revelar também porque é que a humanidade está tendo esses pensamentos e defendendo essas doutrinas, defendendo esses ensinos em faculdades. Mulheres esclarecidas estão defendendo o aborto. A mulher pode dormir com quem quiser, mas ela pode tirar o filho. Então isso, e com certeza essa é uma mentalidade que não agrada ao Senhor e está desalinhada com a mentalidade do Senhor. 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz: porque virá o tempo quando não sofrerão a sã doutrina, antes tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão mestres conforme as suas próprias concupiscências, e apartarão-se da verdade os seus ouvidos, e se voltarão às fábulas. Hoje nas universidades o que é mais respeitado são as doutrinas fabulosas do nosso camarada Platão, Aristóteles. Esses camaradas são respeitados, mas as doutrinas de Deus não são. Inclusive as Bíblias foram tiradas das escolas, foram tiradas das instituições de ensino. Por quê? Porque a humanidade quer os seus mestres, ela quer os seus pensadores e não os pensamentos de Deus, não a mentalidade do Criador. A humanidade quer os seus próprios doutores avesso à vontade de Deus. Então nós vemos que essas doutrinas estão cheias de ações diabólicas e estão levando a humanidade para a sua destruição. Por isso nesta noite você precisa tomar uma atitude e decidir andar com Jesus. Decidir voltar a tua mente e se alinhar com a mente de Deus. Porque a única forma de você sair bem nessa história com Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Você que está me assistindo, que não acredita em Deus, no final, as doutrinas de Deus é que vão prevalecer. No final, os pensamentos de Deus é que vão permanecer. Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Já tentaram de tanto tempo tirar a Bíblia, destruir tudo, e nós vemos que nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque são palavras de Jesus e ninguém vai tirar. Então comece a repensar a sua história. Será que a tua mente está alinhada com a mente do Senhor? Hoje os juízes, os prefeitos, os governantes são todos contra os pensamentos de Deus. Todos defendem o homossexualismo, todos defendem ideologia de gênero, todos defendem a homossexualidade, todos defendem aborto, todos defendem. Existe uma minoria contra, mas a grande maioria é a favor. Países extremamente tradicionais estão defendendo. E para concluir, Romanos 12:2, né? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer sair dessa dificuldade? Você precisa se entregar para Jesus. Você quer ter uma mentalidade alinhada com Deus? É dentro dos padrões da palavra do Senhor. Então Deus está te chamando para você tirar do teu coração essa doutrina diabólica e maligna. Você não quer ter filhos? Deus está te chamando. Filhos são herança do Senhor. Vai esperar até teu útero secar para ter um filho para agradar a Deus? Então Deus está te chamando para que você faça cumprir em você a palavra do Senhor. E para finalizar, para já orarmos, Romanos 1:32, ele diz: quem havendo entendido o juízo de Deus, que os que praticam tais coisas são dignos de morte, não só os que a fazem, mas também os que têm prazer naqueles que as praticam. Então as doutrinas de Deus, se você não se sujeitar a ela, com certeza você vai sofrer, porque Deus, Ele vai punir aquelas pessoas que estão com as suas mentes longe do Senhor. Hoje Deus está te chamando para andar com Ele, né? Eu estou encerrando esta mensagem, mas eu quero que você coloque no teu coração: a tua mente está alinhada com a de Deus? Ou a sua mente está alinhada com esse mundo tenebroso, com esse mundo caído? Deus está dando a oportunidade para você mudar isso hoje. Já vou chamar o grupo aqui, eles vão estar adorando ao Senhor, acredito? Posso orar? Então nós já vamos orar, com certeza vão ter alguns pedidos de oração ali, e eu quero que você ore comigo.
Pastor, mas eu sou tão volúvel na minha mente. Então ore comigo para Deus curar a tua mente, para você se voltar para a palavra de Deus. E sabe como que Deus vai curar a tua mente? Quando você se prontificar a estudar as doutrinas de Deus. É o que a humanidade já rejeitou, mas hoje você pode ter um destino diferente. O teu filho, você menina, você irmã que está grávida, pensando em abortar porque o pai não vai querer assumir, você porque os pais vão te rechaçar porque você engravidou em tempo errado. Não faça isso, porque nos pensamentos de Deus os filhos são herança do Senhor, e se você o fizer, Deus ele vai te punir, ele vai te cobrar. É uma vida, é um assassinato, um aborto. Não importa se a lei humana libera, a lei de Deus declara que é um assassinato. Amém, Jesus? Então nós vamos orar por todos os pedidos, né? Vamos orar pela saúde do Fernando, do Jefferson, Rosa e da filha do irmão Cerezo, né? Vamos orar. Você que tem seus pedidos, mande ali no grupo, na live, e nós vamos estar orando. Senhor meu Deus, estamos orando nesta noite, depois desta palavra ministrada, referente à diferença entre a mente do Senhor, entre as doutrinas, o ensino do Senhor e a mente humana. Nós percebemos, Pai, que a mente humana está totalmente desvirtuada da vontade de Deus. Mas nós oramos agora para que aquela pessoa que ouviu esta mensagem, ela entre profundo no coração desta vida, ela entre profundo no coração deste homem, desta mulher, Pai, e eles sejam profundamente tocados em nome de Jesus e quebrantados pelo Teu poder, de forma a mudar os seus pensamentos. Que o Senhor nos volte com a palavra do Senhor, para que as suas mentes sejam curadas das doutrinas satânicas e diabólicas, que inclusive têm entrado até dentro das igrejas evangélicas. Doutrina de aborto, doutrina de homossexualismo, doutrina de tanta coisa diabólica, Pai. Oh, xarabacantanai, que o Senhor estenda a sua mão poderosa agora, Pai, e arranque esse tumor do cérebro desta pessoa, do coração desta pessoa, tanto físico quanto mental, meu Deus. Esse tumor chamado doutrina satânica, que estão em todas as universidades, que estão em todas as escolas, que estão em todos os grandes empresários, que estão em todo o mundo espalhado, defendendo aquilo que não agrada ao Senhor, que está contrário à sua mente. Meu Pai, abençoa a Vilma, abençoa a Marli, abençoa a esposa do Gilson, abençoa a filha do Cerezo, abençoa a saúde do Fernando, do Jefferson e da Rosa. Que a tua unção de cura chegue agora em nome de Jesus. E que sejam quebradas as cadeias dos homossexuais que estão ouvindo esta mensagem, das lésbicas, das pessoas que já assumiram a identidade de gênero para seus filhos, as crianças que receberam essa identidade, essa doutrina, seja quebrada agora, não importa o país, não importa a nacionalidade, seja quebrada essa força diabólica no coração e na mente dessas pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que aquela pessoa que foi entregar a vida para Ti, ela entregue agora, nas Tuas mãos o Senhor receba, perdoando os seus pecados e escrevendo o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus.